do Rio de Janeiro. Quantas escolas, quantos profissionais, a sua capilaridade e, mais uma vez, muito bem-vindo ao Educação e Cidadania. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, Ricardo, a todos que nos acompanham aqui. É um prazer enorme poder conversar um pouquinho sobre a importância da educação no estado do Rio de Janeiro, em especial a Nova Friburgo, mas, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o maior desafio profissional da vida de todos nós. É a sexta vez que eu sou secretário, fui secretário de Estado por 4 vezes, secretário na capital por 2 vezes, mas a complexidade de gerir educação e a complexidade de gerir no momento em que a gente está é incomparável com qualquer outra época, em qualquer outra situação que a gente já teve a oportunidade de vivenciar nas últimas décadas. A gente não pode esquecer que a gente está gerindo 4 crises ao mesmo tempo, o que eles chamam de tempestade perfeita. A gente tem uma crise de saúde pública com a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém teve tempo de se planejar, de se organizar para poder desempenhar um papel e um trabalho razoável. Tudo foi feito de uma forma muito improvisada. Associado a essa crise de saúde pública, entra uma outra grave crise que começa a gerir os impactos agora, que é a crise financeira. Em média, os municípios e o próprio governo do estado variam em perda de arrecadação entre 30% e 40%, que vai gerar um impacto muito significativo, com risco de causar instabilidade nos salários de servidores, com risco de ter instabilidade no pagamento de fornecedor, certamente revendo todas as políticas que foram propostas para o ano de 2020. Então, isso vai ser um impacto muito grande que vai demandar para a gente, nós gestores, uma necessidade de uma habilidade extra para poder se adequar a essa nova realidade. Associado a essas 2 crises, também temos outras crises que são muito importantes, infelizmente. A primeira é uma crise institucional, onde no Brasil inteiro você vê, até por essa instabilidade política que a gente enfrenta, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, tentando interferir. Isso aqui não é uma crítica, mas uma constatação, e essa interferência externa acaba prejudicando muitas das vezes, mesmo quando a gente vê que a iniciativa é de boa fé, mas isso acaba afetando um pouco a questão da gestão pública. E uma quarta crise, infelizmente, também acontece no nosso país e aqui no nosso estado, que é uma crise política, que também causa muita instabilidade e faz com que o nosso trabalho seja muito dificultado. Mas eu tenho o privilégio, aliás, nós temos o privilégio, você perguntou em relação a quantas escolas, quantos profissionais, nós temos pouco menos de 1.300 escolas e cerca de 85 mil profissionais na ativa, mais 75 mil inativos. É uma rede muito grande, de mais de 150 mil profissionais, de mais de 700 mil alunos, fazendo com que a gente tenha toda uma dificuldade extra de gerir uma secretaria como essa, mas, por outro lado, eu tenho a sorte de poder contar com um grupo e com profissionais extremamente capacitados, extremamente dedicados, extremamente motivados, com compromisso com o aluno. Eu sempre falo isso, está sendo difícil pra caramba. Como eu disse, todo mundo foi pego de surpresa. 83% dos nossos professores, Marcelo, nunca tinham tido a experiência de ter o ensino remoto. E esses 83% tiveram que se reinventar, tiveram que aprender, tiveram que se adequar a essa nova realidade para poder fazer com que os nossos alunos não ficassem ainda mais prejudicados. Então, isso, ao mesmo tempo, traz uma angústia, mas também uma alegria enorme de poder contar com profissionais extremamente capacitados, extremamente motivados e, o mais importante de tudo, extremamente comprometido com os nossos alunos. Não é um compromisso com o secretário, não é um compromisso com a secretaria, mas é um compromisso com os alunos, que faz com que eles se superem, se reinventem, para que a gente faça com que os nossos alunos não percam ainda mais do que estão perdendo, porque até aqueles que têm acesso à internet, até aqueles que têm
maiores condições, maiores estruturas, certamente perderão com essa nova metodologia que todos estamos sendo obrigados a implementar. Muito bem. Secretário, antes de eu introduzir uma pergunta que eu tenho para o senhor a respeito de toda essa problemática que o senhor veio apresentando, pedir desculpas aqui ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Já foi estabelecida a conexão, o pessoal já chegou, já temos um grupo grande aqui de professores, educadores, convidados conosco, participando, o pessoal está dando boa noite, alguns estão se identificando pela sua escola, sua localização, outros tantos da própria rede estadual de educação também estão por aqui, pais de alunos, enfim, sejam todos bem-vindos, nos desculpem. É a primeira transmissão que nós estamos fazendo pelo canal Educação e Cidadania, então eu acredito que tenha tido ali alguma limitação, mas conseguimos atravessar esse problema. Compartilhe essa live, nos ajude, porque virão outras daqui a alguns dias e isso nos ajudará bastante. Secretário Pedro Fernandes, no dia 13 de março de 2020, houve a decretação do isolamento social no estado do Rio de Janeiro e, por consequência disso, a suspensão das aulas, né, na rede pública e estadual, na rede privada, de competência também das deliberações do Estado. E, claro, num efeito cascata, os municípios todos aderiram a esse movimento necessário em função da pandemia, das mortes, da contaminação, da inexistência de uma vacina, de tratamentos eficientes, enfim. O Brasil hoje já passa de 42 mil pessoas falecidas em decorrência dessa pandemia, ou seja, não é pouca coisa, é um momento que certamente entrará para a história como uma página triste que a humanidade está vivendo. O senhor, na qualidade de secretário, dia 13, aulas suspensas na segunda-feira. Quais foram as primeiras medidas? Quais foram as primeiras decisões tomadas? Como é que essas modificações, essas decisões foram assumidas? Que tipo de equipe, que tipo de profissional? O senhor falava sobre professores, educadores. Eu e Marcelo atuamos como secretários e a gente sempre repete isso. Eu acho que toda pessoa, todo profissional que passou à frente de uma secretaria, de uma especializada, né, em qualquer âmbito, do município, do estado, dos próprios ministérios do governo federal, o que faz a diferença, na verdade, são as pessoas, profissionais que se dedicam à sua profissão, se dedicam à educação, e lá na pontinha da linha, as pessoas, os alunos, especialmente os estudantes. Quais foram as decisões e por que tomadas foram essas decisões? Olha, antes de mais nada, se é que é possível brincar num momento como esse, mas a primeira coisa que a gente teve que fazer foi respirar e se acalmar, porque naturalmente todos entramos em pânico, justamente por todos termos sido pegos de surpresa. Na verdade, essa decisão foi tomada numa quinta-feira. Na sexta-feira a gente fez o anúncio para começar a valer numa segunda-feira. Primeira coisa, é importante dizer que quem tomou essa decisão não foi o secretário de Educação. Quem tomou essa decisão foi o secretário de Saúde. Da mesma forma que quem mandou parar foi a Secretaria de Saúde, também quem mandará retornar às atividades será a Secretaria de Saúde. Por mais que eu seja profissional de saúde, eu não me sinto capaz de poder tomar uma decisão como essa. O que eu venho defendendo é que a educação é uma situação completamente diferente dos demais setores da sociedade. Você num shopping, você num restaurante, você consegue controlar as pessoas, você consegue fazer o distanciamento social, você consegue, né, estabelecer um padrão que na escola você não consegue. Como é que você vai impedir dos alunos de se cumprimentarem, de se abraçarem? 80% das escolas ou mais ficam em ambientes fechados, sem a ventilação adequada. Então, é muito complicado você tratar a escola como um outro setor qualquer da sociedade. E eu venho apanhando muito por conta disso. E eu entendo, naturalmente, que muitas famílias que estão retornando à sua vida profissional ficam no desespero de não terem com quem deixar os seus filhos, né? Isso é totalmente compreensivo. Eu sofro pressão dos meus amigos. Todos os dias eu recebo, minha esposa recebe, meus filhos recebem, perguntando quando vão voltar às aulas, precisa voltar às aulas e tal. Enfim, alguns num tom mais ameno, outros num tom de um pouco mais de desespero, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas que são muito importantes, cara. Primeiro,
80% de todos os nossos profissionais tem mais de 45 anos. E a grande maioria dos nossos profissionais já estão no grupo de risco. Segundo, eu falei da dificuldade que a escola tem de fazer valer aquelas regras de isolamento social e de equipamento de segurança. Imagina, eu tenho filha pequena, imagina quando ela retornar às escolas, se ela não vai querer ficar trocando a máscara com a amiguinha, se ela não vai querer ficar abraçando a amiguinha, comer do prato da amiguinha. Então, a gente tem uma série de circunstâncias que levam a gente a ter um cuidado maior em relação a essa questão da volta às aulas. A gente não pode esquecer que na rede pública também, muitas pessoas não têm condições de comprar máscara e ir para a escola de máscara nova, seguindo a recomendação da OMS, aquela máscara descartável que você tem que usar 2 num período de 4 horas, de cada 2 horas você trocar, isso é inviável. E o Estado também, nem os municípios vão ter condições de comprar essas máscaras para fornecer para os alunos. Imagina, eu tenho 700 mil alunos, mais 50 mil profissionais todos os dias, se nós teríamos condições de comprar, já que são 2 por aula... 1.400.000 máscaras por dia. Isso é impossível. Isso é impossível. Primeiro que não vai ter fornecedor e segundo que eu vou tirar todas as máscaras dos hospitais. Então a gente vai ter que fazer com que os alunos tragam as máscaras de casa, a gente vai ter que fazer todo um tutorial para ensinar esses alunos a fazerem as máscaras, aqueles que não tiverem condições de comprar. Enfim, é toda uma complexidade que a gente tem que administrar. Bem, para nossa sorte, nós já vínhamos trabalhando com a Google desde o meio do ano passado, e por isso o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a startar a plataforma no Brasil inteiro, porque nós já vínhamos trabalhando com eles numa estratégia de complemento e reforço escolar e também reposição de aula perdida. É importante dizer isso, que jamais essa plataforma veio com o intuito de substituir o professor em sala de aula, até porque nada substitui o professor em sala de aula, mas hoje a gente já conseguiu reduzir essa resistência, até porque 95% dos meus professores já dizem que mesmo depois da pandemia querem dar continuidade ao trabalho com a plataforma, porque entenderam que é um método complementar à atividade dele em sala de aula, da mesma forma que facilita muito para o aluno fazer também o complemento do seu estudo fora de sala de aula. Então, é uma plataforma que veio para ficar e eu espero que isso se torne uma cultura de utilização dessas mídias, dessas plataformas, desses instrumentos, para que a gente possa incrementar cada vez mais a atividade tecnológica dentro e fora de sala de aula. Em paralelo a isso, a gente também teve a preocupação, porque, infelizmente, nem todos os nossos alunos têm condições de ter internet, e por isso a gente teve que montar toda uma estratégia, atendendo aquilo que o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, o próprio Ministério da Educação agora e a Unesco estavam preconizando, fazendo as apostilas, fazendo as aulas nas TVs abertas. Hoje a gente tem a Bandeirantes, tem a TV Alerj, tem mais uma série, os canais de YouTube, os grupos de WhatsApp, que a gente fica encaminhando esses vídeos para fazer com que os alunos que têm uma internet limitada ou não têm acesso à internet, mas têm acesso a uma televisão, também possam ter acesso a conteúdo. Mas o mais importante é que todos os alunos, quando retornarem às aulas presenciais, serão avaliados e cada escola vai ter autonomia de montar a sua estratégia pedagógica para poder repor esse conteúdo, com uma atenção diferenciada ao terceiro ano e aos últimos módulos do NEJA, para que a gente possa garantir que eles concluam esse ano, já que os outros anos terão mais tempo para repor o conteúdo, caso não consigam fazer durante esse ano. Muito bem. Professor Pedro, a gente está recebendo aqui uma participação bastante expressiva. Acabamos de receber aqui uma mensagem do coordenador, diretor regional da Serrana 2, professor Kleber Luciano Silva Nascimento, acompanhando aqui a transmissão, várias perguntas chegando. Então, já vinha sendo feito um trabalho de integração com uma plataforma digital, da Google, como você mesmo disse. A partir do momento em que chega a pandemia e esse trabalho precisa ser intensificado, que estratégias vocês adotaram para adaptar o currículo que anteriormente era desenvolvido de forma presencial, com algumas vinculações à plataforma, para essa plataforma de uma forma mais direta e mais intensificada dali por diante?
Então, a primeira coisa que a gente teve o cuidado foi de conversar com os conselhos para montar uma estratégia que fosse possível ser validada. Não adiantava eu caminhar numa direção e o conselho ter um entendimento diferente dessa estratégia que a gente montou. Então, por isso, nós antecipamos as 2 semanas de férias de meio do ano, do recesso do meio do ano, para justamente poder ter esse tempinho de alinhar, pelo menos, o discurso junto com o conselho e, a partir daí, construindo as estratégias para que os alunos não perdessem o ano letivo, que é a nossa maior preocupação. A gente respeita todos que pensam diferente da gente. Num primeiro momento, eu até lamentei muito, porque teve uma defesa muito grande para poder encerrar o ano letivo, não validar o ano letivo. E eu, sinceramente, acho isso uma grande injustiça, porque por que isso não foi ventilado para as escolas particulares, por exemplo? Por que a gente vai prejudicar a grande maioria dos alunos que hoje têm acesso a essa estrutura, que estão se dedicando, estão se esforçando, que recebem hoje o mesmo tratamento das escolas particulares? Para você ter uma ideia, Marcelo, essa plataforma da Google é a que tem de melhor no mercado. Eu ofereço para os alunos da rede pública a mesma plataforma e o mesmo instrumento que os alunos do Santo Agostinho e do São Bento utilizam, que são as escolas mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro. Você tem no Google não só a plataforma de entrega de conteúdo, mas o acesso a todas as outras plataformas do Google que são fundamentais, Google Earth, Google Meeting, enfim, uma série de outros equipamentos que fazem com que essa plataforma ajude muito essa estratégia do professor nesse complemento da atividade, enquanto não pode retornar às atividades presenciais. Então, eu acho que o mais importante foi montar, inicialmente, um grupo de trabalho com especialistas de várias universidades públicas do Brasil inteiro. A gente teve essa coordenação de um grupo que funciona até hoje, vai funcionar até o final do ano. A gente já chegou à conclusão que a gente vai manter essa estrutura do ensino remoto, do modelo híbrido, pelo menos até o final desse ano, para que a gente possa respeitar também aquelas famílias que não podem sair de casa e, por algum motivo, se o aluno não puder sair de casa, a gente vai ter que monitorá-lo e validar, dentro do possível, obviamente, o esforço que esse aluno vai fazer para poder acompanhar, caso não consiga ter essa atividade presencial. Mas, da mesma forma que a gente montou agora um grupo de trabalho para planejar a retomada das atividades. Eu coloquei isso no grupo dos secretários municipais que estão ajudando e fazem parte desse grupo. Estão vindo agora 2 especialistas da Fiocruz para que possam nos ajudar também nessa tomada de decisão, junto com membros do conselho, da associação de diretores, representantes de alunos, representantes das escolas particulares, para que a gente possa montar essa estratégia e estabelecer um protocolo que vai respaldar todos nós. Porque se todos tivermos uma unidade de tomada de decisão, certamente vai respaldar muito as ações que a gente vai ter, porque vai ser muito angustiante essa volta, porque ninguém vai poder garantir 100% de segurança para os nossos alunos e para os nossos profissionais. O que a gente vai fazer é seguir as orientações da saúde para quando tivermos o mínimo de condições de segurança possível para essa retomada. Mas, infelizmente, nem esse ano, nem ano que vem, e se bobear nos próximos anos, a gente não vai ter garantia de que não tem risco de pegar esse vírus tão perigoso como é. Então, cabe a gente ouvir os especialistas em saúde para que eles nos digam quando poderemos voltar, qual é a forma que a gente vai poder voltar, quais ações que a gente pode implementar para poder diminuir esse risco e qual orientação que a gente precisa dar para a comunidade escolar para que a gente possa ter uma retomada mais segura e planejada possível. A gente não teve tempo de implementar o início do processo de restrição presencial, mas a gente, pelo menos agora, tem um pouco mais de tranquilidade para planejar essa retomada, para que não seja tão complexa como foi o início do processo de restrição das atividades presenciais, para que a gente minimize esse transtorno na vida da comunidade escolar, professores, alunos, enfim, de todos nós. Secretário, eu tenho aqui algumas perguntas, como eu disse inicialmente, que nos foram enviadas
o senhor já tocou em muitas questões, já inclusive respondeu muitas delas nas suas falas anteriores. É aquilo que eu tenho dito, né? Os problemas eles se repetem todos os dias, né? A gente tem muitas perguntas, poucas respostas, a verdade é essa, mas o fato é que a gente está procurando, com todas as limitações, caminhar. Queria pedir ao pessoal que está nos acompanhando em alguma outra plataforma, no Facebook ou em algum outro canal do YouTube, que, por favor, vá lá para o canal Educação e Cidadania, tente assistir por lá, faça a sua inscrição, porque concentrando por ali a gente tem uma noção de todo mundo, a gente pode se comunicar com vocês para os próximos chamamentos. Entrou aqui conosco a secretária de Educação do município de Nova Friburgo, durante 8 anos, professora Maria Beatriz Abicalil, seja bem-vinda entre nós, muito obrigado pela sua presença. Muitas diretoras de escola, diretores, educadores estão aqui, boa noite, fazendo algum tipo de saudação, falando sobre a plataforma, né? Algumas perguntas que estão surgindo são perguntas diretamente ligadas à realidade da Secretaria Municipal de Educação, perguntas para as quais o secretário de Educação do Estado não tem as respostas, então nós faremos outros encontros, outros momentos para tratar dessas questões e, inclusive, repercutir um pouco esse bate-papo com Pedro Fernandes naquilo que diz respeito ao município. Pedro, eu queria juntar 2 ou 3 perguntinhas que eu tenho aqui, que você já mencionou, mas queria que você tentasse nos dar algumas informações a mais. A primeira delas a plataforma do Google está sendo utilizada, mas existem outras alternativas. Por que eu digo isso? Porque nós percebemos, por exemplo, em Nova Friburgo, uma limitação muito grande de alcance, ou seja, de conexão com a internet. Está sendo feita uma pesquisa, os primeiros números não são muito animadores, não é? Um percentual altíssimo sequer conseguiu responder a pergunta pela internet, o que já é um indicador de não acesso, por exemplo, né? Isso é um desafio. Segundo ponto é que me parece que no interior, na zona rural, municípios com a conexão da internet um pouco prejudicada, certamente o governo do estado está enfrentando também essa situação. Então, eu queria conhecer um pouco os números sobre isso. Quais são as alternativas à plataforma Google e os mecanismos de busca ativa que a Secretaria de Educação do Estado está fazendo? Então, hoje a gente tem praticamente 100% dos nossos profissionais na plataforma. Pra você ter uma ideia, desses 80 mil profissionais, só 8 professores não conseguiram acessar a plataforma, alegaram não ter condições de acessar a plataforma. Isso é um número extremamente ínfimo, que certamente eles vão poder, né, justificar isso e comprovado que realmente eles não têm condições de participar do processo, vão fazer um banco de horas, eles vão poder, né, cumprir esse horário mais para frente, numa outra oportunidade de reforço, de qualquer coisa nesse sentido. Em média, a gente tem aí uma frequência na plataforma, isso não significa frequência diária, mas em torno de 83% dos nossos alunos, que varia muito. Quanto mais nas séries de terminalidade for, o percentual é maior. Você vai para o 3º ano, passa de 90%. Você vai para o 6º ano, já tem uma frequência bem menor. E quando a gente flexibilizou para poder validar também os grupos de WhatsApp, né, as aulas no YouTube, as apostilas, que muitos alunos, quando receberam a apostila, eles tiveram um entendimento que poderiam substituir o acesso à plataforma. De uma certa forma, na legalidade mas a gente vai ter que fazer todo um trabalho de convencimento através dessa busca ativa, que as escolas estão fazendo até muito bem, através da equipe de direção, para poder conscientizar o aluno que esse é um material complementar, que ele vai poder ter a oportunidade de, além da plataforma, você ter um outro material, como as apostilas, como as aulas nas TVs abertas, mas eu volto a dizer, o mais importante é a gente conscientizar não só os nossos professores, mas também a família, para conversar com esses alunos da importância de também se superarem, de também se reinventarem, de também correr atrás, porque vocês são professores, né? Você foi secretário, Marcelo é secretário hoje, e você sabe que, como qualquer profissão na vida, como tudo na vida, você vai ter as pessoas que têm boa vontade, que têm interesse, são esforçadas, querem ser alguém,
e vai ter aquela outra parcela que não está ligando tanto, não está preocupada, né, e tudo mais. E a gente tem que trabalhar muito para reverter isso e fazer com que eles tenham esse interesse de poder buscar e sair da zona de conforto. Porque não pode ter na cabeça desse aluno essa cultura de que eu ganhei a apostila, então não vou entrar na plataforma, não vou assistir a TV aberta, não vou fazer o algo mais. Então, esse trabalho de conscientização ele tem que ser permanente. Infelizmente, a grande maioria das famílias empurram para a escola essa responsabilidade de educar e ensinar o seu filho. Né? Quando, na verdade, quando a gente tem a participação da família de uma forma mais ativa, geralmente esse aluno tende a ter um desempenho muito melhor. Então, a escola vem fazendo esse trabalho não só com os alunos, mas também com as famílias, para que a gente possa conscientizá-los e fazer com que eles tenham um entendimento maior sobre essa nova metodologia, essa nova fase de trabalho, que realmente é muito complexa, realmente é muito angustiante, principalmente quando a gente vê que um aluno não consegue ter acesso, que é esforçado e não consegue, isso machuca muito. Mas eu volto a dizer, por isso que sempre quando eles voltarem, eles vão ser reavaliados para que a gente possa garantir que esse aluno que não teve absorvido todo esse conteúdo, independente se ele tem acesso à internet ou não, porque eu posso te garantir também que muitos dos alunos que não têm acesso à internet, mas que são esforçados, vão absorver muito mais conteúdo do que alunos que têm toda a estrutura de internet e que não estão se dedicando tanto. Então, por isso que essa avaliação tem que ser global e cada escola ou cada professor vai ter a oportunidade de montar a sua estratégia pedagógica para poder repor esse conteúdo no final, que é o que mais importa e é o maior esforço que a gente vai fazer quando voltar. Pedro, nós temos caminhado na direção, como rede municipal de ensino, na intenção de estabelecer também essa parceria com o Google. A gente vem iniciando aí uma aproximação e criamos um perfil G Suite, inicialmente para o núcleo central da secretaria. Temos visto, né, a funcionalidade da ferramenta, a partir do levantamento que o Conselho Municipal de Educação, a Secretaria, CEP, CMDCA, Fórum Municipal de Educação e também da Supervisão Escolar vem trabalhando. Amanhã nós teremos uma reunião à tarde para análise dos dados coletados, na linha do que o professor Ricardo apontou. A gente percebe um reflexo muito grande da desigualdade social, também nessa desigualdade digital. Nem todos têm acesso aos mecanismos que permitem aulas online, enfim. E aí a gente vai ter que buscar multimeios, né, como vocês têm feito também à frente da Secretaria Estadual. No caso de Nova Friburgo, a gente está recebendo algumas perguntas, embora o professor Ricardo tenha falado, e com propriedade, que aqui a gente vai tratar basicamente da Secretaria Estadual de Educação. Nós temos uma rede municipal com 120 unidades, são 82 creches e 82 escolas e 38 creches, 17 mil alunos, mais de 3 mil profissionais. Temos um ecossistema educacional muito pujante, muito participativo, e a gente entende que a construção das soluções, das decisões, precisa ser feita de forma colegiada. Como você mesmo falou, não adianta a secretaria para um lado e o conselho ir para o outro, a gente está trabalhando de forma concatenada. Mas você diria, do ponto de vista do próprio funcionamento da rede, e a partir das informações, de todos esses números que você apresentou, vocês têm conseguido alcançar aqueles que a gente poderia chamar excluídos digitais de uma forma assim ativa, uma busca ativa, algo que permita identificar claramente quem são esses alunos que não estão conseguindo acessar as plataformas, não estão conseguindo acessar os meios disponíveis? Como é que vocês têm lidado com essa questão? Olha, Marcelo, eu fiz reunião nas últimas semanas com os quase 1.300 diretores de escola. É uma prática que eu tenho, que eu gosto muito de poder ouvir, tirar dúvida, receber puxão de orelha, enfim. É sempre importante você manter esse contato com a ponta, para que eles possam te mostrar exatamente a realidade que a gente vem enfrentando, porque quando a gente toma decisão atrás de uma mesa sem ter essa sensibilidade de ouvir, a chance de errar é muito grande. E uma das coisas que eu mais tenho pautado é essa, né? Esse cuidado com a busca ativa, que na grande maioria das vezes a gente tem tido sucesso. Mas eu volto a dizer, mesmo que a gente alcance 100%, nós temos a obrigação de avaliar esses alunos, 100% desses alunos, quando voltarem,
porque a minha preocupação maior não é quem tem acesso à internet ou quem não está tendo acesso à internet, e sim como estão conseguindo absorver o conteúdo que está sendo entregue. Porque eu volto a dizer, estar tendo acesso à plataforma, ter acesso à internet, para mim não é suficiente. Então, isso não significa, e por isso eu não estou tão preocupado com percentuais, porque todos os alunos serão tratados da mesma forma quando voltar e receberão o apoio e o reforço necessário de acordo com a avaliação que será feita por parte da Secretaria de Educação. Então, é uma preocupação, a gente está fazendo todo o esforço para fazer com que esse conteúdo chegue a todos os alunos, mas eu não tenho dúvida que mesmo que a gente tenha sucesso em 100% dessa ação, o mais importante vai ser o trabalho de retomada com a avaliação desses alunos para a gente garantir, né, que todos eles tenham a oportunidade de receber a melhor estratégia pedagógica para repor esse conteúdo, principalmente se estiver no terceiro ano, nos últimos módulos do NEJA, para que a gente possa garantir que eles se formem ainda esse ano, mas que também recebam o mínimo conteúdo necessário para que também não passe por passar, que ele passe, mas passe com o conteúdo necessário para isso. Secretário, eu queria fazer 2 ou 3 considerações antes de te encaminhar uma pergunta, já pensando um pouco em alguma possibilidade de retorno, finalização desse ano letivo de 2020. Há uma ansiedade na sociedade e, em especial, entre os profissionais das escolas, da educação pelo país afora, com essas incertezas todas que nós temos, né? Tem um comentário aqui do Cláudio Fernandes muito interessante. Secretário Pedro Fernandes, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca é importante incentivar o estudo das ciências, né? E é bastante razoável isso, porque no momento em que há tanta negação da ciência, por parte, inclusive, de autoridades públicas, né, a escola pode ser, sim, um caminho de reversão desse quadro todo, com ensino de ciência, ciência de qualidade, formação, né, de quadros científicos para o Brasil, que, infelizmente, a gente tem padecido tanto nesse pormenor. Uma outra questão é que a educação sempre teve muitos desafios, e não será agora, no momento de pandemia, no momento de absoluta excepcionalidade, que a gente vai dar resposta para todos esses desafios. Pelo contrário, muito mais perguntas surgirão agora. E, por fim, uma última ponderação é que, no âmbito do município, com educação infantil, anos iniciais com um percentual muito alto de alunos, é um quadro absolutamente diferente do retrato que a gente tem da rede estadual de educação, que trabalha com anos finais e com um percentual muito maior no ensino médio, por exemplo, né? Então, a realidade dos alunos, das famílias, de autonomia, de independência, do próprio currículo. É hora da gente refletir sobre o currículo escolar brasileiro, que é muito conteudista e pouco formativo, né? E esse momento de pandemia está fazendo a gente fazer escolhas sobre o currículo também. Secretário, existe perspectiva de retorno? Há falas no governo do Estado, Secretaria de Saúde, sobre algum tipo de planejamento, escalonamento para retorno às aulas. A Secretaria de Educação já tem algum tipo de protocolo de biossegurança, de medidas protetivas para os ambientes internos das escolas, trânsito de alunos? Haverá algum tipo de normatização dessas questões? Pergunto isso, inclusive, como profissional da rede privada de educação, porque há também muitos pontos de interrogação sobre isso. E dentro dessa pergunta ainda, uma questão que muita gente está preocupada. O ano letivo de 2020 vai ser cancelado? Bem, eu vou começar pelo final, porque essa é uma pergunta que não pode deixar dúvida. Sobre nenhuma hipótese, o ano será cancelado. O ano está validado, isso não significa que todos serão aprovados. O ano está validado e todos os alunos serão avaliados, e aqueles, obviamente, dentro do bom senso, e quando eu digo bom senso, é porque os professores vão levar em consideração o momento atípico que nós estamos vivendo, mas isso não significa que é aprovação automática. Mas antes de responder a sua pergunta em relação à volta, eu queria fazer 2 considerações, aliás, uma consideração que eu acho muito importante sobre 2 aspectos. Se é que a gente pode tirar um ponto positivo em tudo isso que a gente está vivendo,
tem duas coisas que me chamam muita atenção. A primeira, eu já falei, que foi a oportunidade de romper a resistência às novas tecnologias, dos nossos profissionais poderem ter a oportunidade de absorver e lidar com plataformas, com novas tecnologias que irão complementar a atividade em sala de aula. E a segunda mais importante é que surge uma esperança da população valorizar o profissional de educação de uma forma mais ampla, porque todo mundo está vendo a dificuldade que é ensinar. Você vê mães e pais surtando porque tem que ensinar, às vezes, 1, 2, 3 filhos em casa durante alguns minutos e não se dão conta do que um professor tem que fazer durante horas numa sala de aula com 35, 40, 45 alunos, com a dificuldade e a complexidade que é. Então, tem uma esperança que, de alguma forma, nós, poder público, mas em especial a sociedade como um todo, tenha a oportunidade de enxergar o valor do professor, a responsabilidade que ele tem e, acima de tudo, a dificuldade que é o trabalho dele. Então, fica uma esperança de valorização dos nossos profissionais após lidar com uma situação como essa. Em relação à perspectiva de volta, olha, Ricardo, como eu disse, a gente está sendo muito pressionado. Mas eu não vou ceder à pressão. É uma responsabilidade muito grande, porque são centenas de milhares de vidas sobre a minha responsabilidade. Então, eu basicamente tomei 2 decisões. A primeira, e obviamente, só retornaremos quando os especialistas em saúde disserem que temos condições de voltar, com as mínimas condições de segurança necessárias para isso. E a segunda é que a gente está tendo todo o cuidado de fazer um amplo diálogo e um amplo debate para a gente poder estabelecer não só o momento da volta, mas as formas, a forma como nós faremos essa retomada. Por isso, nós montamos um grupo de trabalho composto pelos representantes das escolas particulares, o Cinep, tanto o Cinep estadual quanto o Cinep da capital. Nós temos um grupo de secretários municipais de educação que também trazem a realidade das secretarias municipais. Nós temos representantes de diretores de escola, representantes de alunos, membros do Conselho Estadual de Educação, enfim, membros da saúde, como especialistas da Fiocruz, membros da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está tendo todo esse cuidado de fazer um amplo debate, porque eu volto a dizer, a gente não vai ceder à pressão e a gente está tentando fazer essa decisão, tomar essa decisão da forma mais cautelosa e sensata possível, mesmo sabendo da angústia que muitas famílias têm de querer a volta. Eu respeito isso, eu sofro pressão até dentro da minha própria família, mas a gente não pode esquecer, como eu disse e vou repetir, que 80% dos meus professores têm mais de 45 anos, 90% dos meus diretores estão no grupo de risco, Nós temos, infelizmente, a menor condição de controlar esses alunos para que respeitem o distanciamento social. Você não vai conseguir impedir um aluno que se abrace, que cumprimente, que brinque, que corra, que fique enclausurado numa mesma sala, mesmo diminuindo o número de alunos. Então, a gente está tendo todo esse cuidado de montar um protocolo, mas, ao mesmo tempo, deixando a flexibilidade para que cada escola construa a sua própria estratégia. Porque cada escola, Ricardo, tem uma realidade diferente da outra. Eu tenho escolas onde você tem 15 alunos numa sala de aula que comportam 40. E eu tenho escolas que você tem 40 alunos numa sala de aula que comporta 40. Então, você tem que ter essa sensibilidade de poder estabelecer a melhor estratégia, claro, não pensando em agradar a todos, porque isso, infelizmente, é impossível, mas a gente tendo o cuidado de ouvir o maior número de pessoas e se respaldar naquilo que os especialistas em saúde nos dizem, porque é essa referência que a gente tem que ter. Pedro, nós estamos recebendo várias participações aqui no canal no YouTube. A Rosineia Longo Guerra disse: é um momento de somarmos forças em prol de todos. Juntos teremos novas performances, nos reinventaremos. A Ana Cristina Trancoso
Troncoso diz: o governo do Estado de São Paulo e o Maranhão estão elaborando a proposta do último ano do ensino fundamental 2 cursar mais um ano. Ela também diz: esta seria uma proposta para escolas públicas. Meus filhos são alunos da Escola Municipal de Nova Friburgo e seria fundamental cursarem mais um ano para que não ocorra defasagem. São várias as contribuições aqui e eu quero assumir um compromisso, né, diante do professor Ricardo, do professor Pedro, nosso secretário estadual de Educação, pedindo uma ajuda ao professor Ricardo para que nós printemos todas essas respostas, essas perguntas, essas observações, porque elas poderão servir de elementos nas análises que serão feitas a partir, principalmente de amanhã, quando a gente, a partir dos diversos formulários preenchidos e todos os dados levantados, a gente conseguir iniciar essa análise. Pois não, Pedro? Se me permite, me perdoe fazer essa interrupção, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso que você falou, que a mensagem que chegou, e eu respeito, e já debatemos muito sobre essa possibilidade de ter que estender mais um ano, não validar esse ano. Eu volto a dizer, não é aprovação automática. A gente não vai aprovar aquele aluno que não tem condição de ser aprovado. Agora, a gente também não pode ser injusto com aquele aluno que está se esforçando para caramba, que está estudando para caramba, que está conseguindo absorver esse conteúdo e fazer com que ele seja obrigado a estudar um ano a mais. A gente tem que ter esse cuidado de fazer essa avaliação sem cometer injustiça. Da mesma forma que uma vez veio um aluno para mim e falou o seguinte: eu me recuso a estudar esse ano. Tá bom, infelizmente eu não posso te obrigar. Você volta ano que vem e cursa. Agora, eu não posso obrigar o aluno que quer estudar, que quer correr atrás, porque as escolas particulares estão tendo esse mesmo tratamento. Por que eu vou dar um tratamento diferente para a escola pública se a escola particular está tendo a mesma dificuldade, está tendo os mesmos problemas que a gente tem? Então, ou faz um debate mais amplo para todo mundo, ou a gente revê essa situação. Por que o meu aluno não vai poder cursar o Enem esse ano? Por que o meu aluno não vai ter a oportunidade de sonhar em entrar para a faculdade ano que vem e o aluno da escola particular vai ter? Então, a gente tem que dividir muito bem isso. A gente não pode nivelar todo mundo por baixo. A gente tem que ver aqueles que têm condições de serem aprovados serão, e aqueles que não tiverem condições de ser aprovado, tudo bem, a gente vai ter a oportunidade de fazer com que ele ano que vem continue a receber esse conteúdo. Agora, a gente tem um outro problema. Se eu não aprovar os alunos do primeiro ano esse ano, como é que eu vou receber os alunos da prefeitura do nono ano, ou até mesmo os alunos do nono ano das escolas do Estado? Não é uma situação tão simples. A gente entende a angústia, mas eu preciso que todo mundo também olhe a estrutura como um todo. Se eu não valido um ano, eu causo um ciclo que as crianças não vão poder entrar na creche, quem está no quinto ano não vai poder passar para o sexto ano, quem está no nono ano não vai poder entrar no primeiro ano, porque nós não temos escolas e estruturas físicas suficientes para absorver uma situação como essa. Então, é uma complexidade muito grande, é muito angustiante, né? E por isso eu tenho o cuidado de ouvir todas essas ideias, porque algumas não se dão, não têm condições de se adequar, mas eu aprendo muito todos os dias com as ideias que chegam para a gente, que são maravilhosas, e coisas que às vezes a gente não pensou, e as pessoas, sem a pressão, silenciando, né, com a lucidez maior, conseguem trazer ideias que são sempre muito... Poder chamar essa reflexão, porque me respeito muito isso, mas que não tem o conhecimento da realidade que a gente enfrenta na gestão pública, por não ter, primeiro, lugar para botar esses alunos se a gente interromper esse ciclo de formação. Segundo, para que a gente também tenha um cuidado de não ser injusto com aqueles que estão conseguindo absorver o conteúdo, com aqueles que estão se esforçando, com aqueles que estão correndo atrás, porque alguns não estão conseguindo, aqueles que estejam conseguindo não podem ser penalizados. Por isso que a gente vai fazer todo um foco para garantir que aqueles que não estão conseguindo absorver o conteúdo, que eles recebam uma estratégia específica para que a gente possa repor esse conteúdo e ele não fique prejudicado. Muito bom, Pedro. Sobre a sua fala, né, a gente tem bastante alinhamento em relação à preocupação de um retorno com total segurança, ouvindo os especialistas, falando aqui em Nova Friburgo especificamente também, a preocupação de dialogar permanentemente com os vários entes.
Entendemos que precisará haver um esforço, tanto da Secretaria, no sentido de uma ambientação digital detalhada. Na negociação com o Google, a Secretaria teve a preocupação em relação a milhares de alunos, professores, diretores, terem se tornado... que a gente pode absorver e deve absorver na estrutura da Secretaria de Educação. Algumas pessoas entraram nesse mérito, o Google pode utilizar isso. A gente está falando de um percentual muito pequeno, né? Enfim... E a gente está falando de uma excepcionalidade. Se você exigir isso, não sei, eu acho pequeno pelo ganho que a gente pode ter. Né? Que aí vai falar, por que não utilizou a plataforma dos anos? É minha amiga pessoal, fiquei muito feliz com a entrada dela agora no CCR. Estamos trabalhando juntos para que a gente possa feito uma forma maravilhosa, mas ela é uma forma feita para EAD. E a gente não está trabalhando EAD. A gente enfim... Eu não tenho nem capacidade técnica para poder discutir TI, porque não sou especialista em TI. Mas, sinceramente, e para minha sorte, a Google não cobrou R$1 para a gente, nem E isso mostra que realmente é um caminho mais adequado seguido pelo Brasil. E essa é a nossa tendência aqui em Nova Friburgo também. Ricardo. E na nossa live. Isabelle. Oi, Isabelle. Tá tímida. Destinar ao pagamento pessoal para tentar não correr o risco ou ter um impacto no pagamento dos nossos professores. Fazendo toda essa negociação, infelizmente o dinheiro do Fundeb não paga 100% da folha, tem complemento, está tendo uma queda muito grande também. É importante dizer que